Bem-vindos à KVR Literária, uma realização KVR Produções e Sambista Nordestino do Brasil. Eu sou Li Garcia e vou continuar a leitura do livro Aloísio Machado, Sambista de Fato, Rebelde por Direito, de Luiz Ricardo Leitão. Este é o nosso áudio número 9, estamos na página 45. A despeito dos atritos entre as frações de sua esquizofrênica burguesia, não há dúvida de que, já na década de 1930, o capitalismo brasileiro encerrara de vez sua etapa liberal oligárquica, pautada nas divisas da economia agroexportadora, que era comandada em São Paulo e Minas pelos barões do café com leite, e compartilhada país afora, sobretudo no Nordeste, pelos coronéis das fazendas de cana, cacau, fumo e algodão. Quem se incumbira de criar as bases para a nova fase da evolução capitalista do país fora o próprio governo Getúlio, truncando entre o Estado Novo e o mandato de 1951. O poder público erguia os pilares para que o regime dos monopólios e corporações modificasse nossa paisagem espacial, com a criação de grandes empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que começa a operar em 1946, e a Petrobras, instituída em 1953, finalmente seria possível expandir nosso parque industrial e implementar uma nova fase de acumulação de capitais no Brasil. Em meio aos anos dourados do governo JK, 1956 a 1960, pasto dos poderosos oligopólios e das multinacionais que regeriam diversas áreas produtivas, conjugando-se à expansão dos grandes grupos financeiros na segunda metade do século XX, difunde-se o mantra de que o país haveria de crescer 50 anos em 5. O tempo trataria de mostrar que, ao menos para os gigantes da indústria automobilística, Chrysler, Ford e Volkswagen, entre outras, principais beneficiárias desse surto, tal prognóstico seria infalível. Só que o modelo de desenvolvimento adotado pelos monopólios e pelos grandes proprietários só favoreceria a crescente concentração de renda. Após o surto inicial de expansão, era previsível que a disparidade social do país se elevaria à enésima potência. A família Machado nem tão cedo andaria de automóvel nos subúrbios cariocas, mas a vida, de fato, começava a melhorar e já era possível pensar um futuro melhor para as crianças. Se os pais eram duas pessoas de pouca instrução que haviam saído analfabetos da roça, os filhos deveriam seguir outro rumo. Já próximo de completar 7 anos, estava na hora de Aloísio ir para a escola, começar o curso primário, aprender coisas que Alcides e Maria mal conheciam na idade adulta: ler, escrever, dominar as 4 operações aritméticas, saber o beabá das ciências e ter noções de história e geografia. Naquele tempo não havia pré-escola, muito menos jardim de infância. As primeiras letras deveriam ser ensinadas dentro de casa pelos pais ou por algum parente já alfabetizado. Havia até quem aprendesse brincando com outras crianças na casa de alguma explicadora do bairro, que muitas vezes também era professora de música e embalava as aulas com belas e divertidas canções dedilhadas no piano ou ao som de um violão. O menino então travou contato com o beabá pelas mãos de sua mãe e do irmão mais velho.
Sentado na mesa da sala, desenhava as letras a lápis no caderno de caligrafia e, com a maior naturalidade, logo passou a soletrar as palavras mais fáceis sem a ajuda de ninguém. Em face das limitações da família, porém, certas habilidades mais complexas, como o domínio da leitura e da escrita, só foram adquiridas depois que o caçula passou a estudar na Escola Municipal Coelho Neto, lá mesmo em Ricardo de Albuquerque, onde os pais o matricularam em 1946. O colégio, que até hoje está de pé no mesmo endereço, Rua Umbuzeiro, número 455, partindo da linha do trem, deixou boas lembranças para Aloísio. Ele se adaptou ao ambiente de estudo e se sentia bem com os professores. Só não gostava da distância, porque ele morava quase ao pé do maciço de Jericinó, e a escola ficava ao lado da estação, a mais de 1,5 km de sua casa. Como não havia condução até lá, era preciso caminhar cerca de 3 km todo dia, um senhor exercício para qualquer criança. Afora essas aulas forçadas de educação física, o histórico escolar de Aloísio não foi dos mais notáveis. Ele hoje brinca dizendo que estudou muito. Só na 3ª série, o aluno nada afeito à matemática ficou 3 anos. Deu trabalho chegar à 4ª série, com o fantasma da aritmética assombrando o garoto travesso, que preferia divertir-se com os colegas lá nas brenhas de Jericinó, onde um mundo de estripulias ainda lhe roubava todo o tempo possível. Em verdade, não era sua maior preocupação concluir o curso primário e fazer a prova de admissão, a fim de passar para o antigo ginásio. Como acontecia com tantos meninos no subúrbio, Aloísio era moleque de rua. Além de adorar uma boa pelada, ele gostava de soltar pipa e jogar bola de gude com os colegas. Às vezes também fugia para brincar de pique-esconde no meio do mato e tomar banho de lagoa nas cercanias do campo de instrução do Exército, onde volta e meia eles achavam balas e cápsulas dos tiros disparados pelos soldados. Apenas uma das tantas travessuras que a turma aprontava. Nos finais de semana, passava o dia inteiro fora e chegava cinza dentro de casa, sujo e suado de tanto brincar. Ele sabe que deu trabalho aos pais, mas nunca levou um corretivo básico como uma surra de cinto ou de vara de marmelo. Dona Maria só batia no bebeco da mamãe com o pano de enxugar a louça, um castigo que quase não doía. Seu Alcides também não era violento. O pai era do tipo que fuzilava só com a vista. Quando ele olhava firme para Aloísio, o caçula baixava a bola, sossegava o facho e ia fazer os deveres do colégio. O único a maltratá-lo fisicamente foi um professor particular de matemática, naquele período em que o moleque repetiu 2 vezes a 3ª série. Quando o aluno não cumpria com sua parte, o homem das contas e frações enchia-lhe as mãos com golpes de palmatória, os bolos mais amargos que ele engoliu na infância. As reprovações na escola fizeram com que o desleixado estudante demorasse a concluir o primeiro segmento do ensino fundamental. Com 11 anos, ele ainda estava penando no primário, ao passo que muitos de seus colegas já haviam feito a prova de admissão para iniciar o curso ginasial. Mesmo assim, o gazeteiro continuava a acompanhar os amigos do bairro nas traquinagens, que a turma inventava todos os dias. Foi assim que o moleque despertou para os apelos da vida sexual. Como tantos outros garotos daquela época,
Aloísio tratou de conferir, em companhia dos parceiros, as partes íntimas de uma vizinha que era da sua idade. A velha brincadeira de médico e enfermeira, ou de papai e mamãe, sobre a qual o calejado sambista hoje prefere não tecer maiores comentários. Estamos na página 47, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo áudio.